Bom, hoje se eu pudesse dar um título para essa pregação, eu chamaria assim: como eu posso ser feliz num mundo que jaz no maligno? Complicado, né? Se a gente olhar diretamente para as opressões desse mundo, como é que a gente pode ser feliz? Vamos ler Abacuque 1, de 1 a 4. Eu vou ler em duas traduções, para que vocês vejam o peso, a opressão que estavam passando o profeta naquela época, o povo de Judá. Então, na ARA, né, na revista atualizada do Almeida, diz assim a palavra: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por causa da lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Eu vou ler também na NTLH, que é a tradução, a linguagem de hoje, só para que a gente tenha um contexto. Fala assim: a queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Meus irmãos, Abacuque estava passando por uma situação muito complicada naquela época, e a gente vai entrar nesse contexto um pouco mais para frente, para que a gente entenda esse contexto histórico, mas eu queria perguntar para você: onde é que você encontra a sua felicidade? Será que a sua felicidade está em ser bem-sucedido nesse mundo? Né, naquilo que você faz? Será que você sendo o melhor da sua área, você é feliz? Será que você ser popular ou ter uma fama é o melhor? Te faz feliz? Ter um relacionamento feliz é bom? Ser independente financeiramente também te basta? Ser saudável? A gente vive num mundo cheio de tragédias, né? Cheio de violência, de fome, de assaltos, de delinquências. Chequei que tinha mais de 20 milhões de crianças abandonadas nesse mundo. Mais de 4 milhões de abortos por ano. Doenças. E diante dessas circunstâncias que assolam a nossa vida diariamente, é possível ser feliz? Meu irmão, o grande perigo é que, diante dessas circunstâncias que a gente vive, né, que roubam a nossa felicidade, que nos tiram a paz, surgem muitos questionamentos. E se você não estiver bem firme na palavra, você chega a questionar até a soberania de Deus. O diabo é astuto. Ele tenta questionar o quê? Que você não confie, né? Você precisa ter fé. E o que é a fé lá, que o autor aos Hebreus traduz? Fé é certeza, é convicção. Em nenhum momento você pode questionar a soberania de Deus, mas diante de tantas tragédias, tantos acontecimentos, às vezes você fala: por que eu estou passando isso? Então o profeta Abacuque, ele vivia momentos assim, ele estava incomodado com aquelas circunstâncias que ele vivia, e ele buscou a Deus por respostas, né? Para a gente passar um pouquinho do contexto histórico, a gente vê que tinha o rei Manassés, que ele reintroduziu a idolatria no reino, né? Ele chegou a ponto de sacrificar o seu filho para Baal, que era um deus pagão, né? Era um mundo cheio de corrupção, de violência, paganismo imperava, né? Com a morte de Manassés, assumiu o filho dele, que é Amon, né? Caminhou no mesmo caminho do pai, com a mesma situação com o pai, a ponto de ele morrer assassinado. E aí assumiu Josias, né? Josias, ele assumiu o reinado com apenas 8 anos,
Depois, um pouco mais para frente, ele promove uma reforma religiosa, tentando trazer um avivamento para o povo de Deus. E o livro da lei foi reencontrado no tempo do reinado de Josias. E a Síria, ela tinha destruído o reino de Israel, o reino estava dividido, né, o reino do norte e o reino do sul, e a Síria destruiu, né, acabou com o reino no norte. E ele tinha como costume ele deportar, mandar para fora todos os povos conquistados. E ele foi pilhando povo por povo, né, nação por nação, e construiu um grande império, né, o Império Assírio. É um império tão violento que, para impor medos para os adversários, eles faziam um monte de cadáveres dos mortos em guerra, dos mortos na batalha, eles esfolavam os presos, eles escalpelavam, eles vazavam os olhos, cortavam mãos e pés. Quer dizer, são bonzinhos, né? Por isso que talvez Jonas nunca quis ir para Nínive, queria ir para Tarso, queria fugir de Nínive, porque ele sabia do poder de Deus de restauração, e ele não queria ver esse povo restaurado, ele queria ver esse povo destruído. O sentimento dele era não para transformação, ele não queria que esse povo fosse salvo, e ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus teria poder para transformar até esse povo violento. Josias, infelizmente, ele, ao invés de ele esperar em Deus, e aí vai um primeiro ensinamento para nós, né? Ao invés de esperar a ação de Deus, ele tentou dar uma ajudinha para Deus, e ele foi guerrear, né? O profeta Naum tinha falado para ele que a vingança vinha de Deus, mas ele quis trabalhar para Deus e foi lá guerrear, e ele morreu. Não é? Teve a batalha de Carquemes, no Vale de Mugido, em 2 Crônicas 35, 23 a 24, fala sobre isso. Então, com a morte de Josias, voltou toda aquela idolatria, né? O sincretismo religioso imperava. O que é o sincretismo religioso? Mas as pessoas da época aceitar as coisas do paganismo, quer dizer, qualquer cultura que viesse, que distorcesse o cristianismo, era aceito como uma coisa comum. Meu irmão, estou falando isso essa parte de Abacuque, que foi de 589 até 612 a.C. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente via que a idolatria imperava, a falsa espiritualidade, a injustiça, né? O setor jurídico chegava a vender sentenças. E a opressão, ela permeava aí o público, né, na vida público-privada de Judá. E uma coisa que é mais complicada até para nós, a gente vê que a prosperidade dos ímpios era grande, e a aparente inércia de Deus incomodava o profeta Abacuque. Então ele perguntava: até quando eu vou ver isso, Senhor? Até quando eu vou ver os ímpios prosperando e eu aqui sofrendo? Então é muito complicado, meu irmão. Deus é soberano na nossa vida. A gente não tem que ter inveja de nada, porque se Deus é com você, você tem a melhor parte. Aí a gente fica, o Abacuque estava meio, ou eu obedeço, ou qual a consequência da desobediência? Então Deus deixou de demonstrar ali naquele momento a paciência dele, a longanimidade para o povo. Ele deixou claro, através de profecias, que o juízo que ele ia derramar ali era iminente. E os profetas, eles não podiam mais conduzir o povo para o arrependimento, né? Jeremias chegava a ser proibido de trazer a palavra de Deus para o povo. Aí ficam umas perguntas para a gente, né? Como que Deus podia ver tudo aquilo e não fazer nada? Por que o Senhor permite que os ímpios prosperem enquanto os justos sofrem? E como pode viver o justo num mundo tão violento e tão mau? Irmão, não tem nenhuma diferença dessa época com o que nós estamos vivendo hoje, ou tem? Você está vendo o mundo cada vez mais derrocado, cada vez mais para baixo.
Você está vendo a palavra de Deus sendo vilipendiada? Você está vendo o povo de Deus quieto? A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. A obra de Deus é grande. A palavra fala que nós estamos afastados uns dos outros, e a obra de Deus é grande. E nós estamos afastados uns dos outros. Vamos nos irmanar, vamos nos juntar. Aqui às quintas-feiras tem o evangelismo, a gente precisa estar junto, fazendo isso, levando a palavra de Deus. Vai ouvir não? Vai. Quando a gente fala de Deus para uma pessoa, às vezes você vira chacota, não tenha medo. O autor desse livro, o Abacuque, né, o nome dele significa aquele que abraça. Ele era da tribo de Levi, então ele era um levita, e ele participava da música no templo. Mas vamos voltar àquelas perguntas inquietantes que Abacuque fazia, né? Como eu posso ser feliz quando parece que Deus não se importa? Sabe por que não se importa? Porque você está acostumado a olhar na horizontalidade. Você está acostumado a olhar ao seu redor, para os lados. Então você vai ver maldade aqui, opressão ali, violência do outro lado. Você esquece que para você ser feliz, você tem que olhar para cima. É de lá que vem o seu socorro. É lá que vem Deus, que é a nossa fortaleza, nosso escudo e nossa fortaleza. Então Abacuque fala: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida? Será que eu tenho que ver essas maldades para sempre? Nós estamos falando disso antes de Cristo, agora 2024 anos depois de Cristo, nós estamos vendo a mesma coisa. Por que eu tenho que assistir e passar por tanta opressão? Para qualquer lugar que você olhe hoje, você vê destruição, violência, você está cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Não tem paz, o mundo não tem paz, e nós temos uma paz que excede a todo entendimento. Às vezes você está passando por uma situação tão difícil, que a pessoa que conhece um pouco de você, ela vai olhar para você, vai falar: mas como é que pode? Chega a ser irracional, né? Chega a ser uma situação que você não tem compreensão, aquilo que você consegue respirar, olhar e ter paz, e enfrentar com paz no coração. Você sofre, mas quando você tem Deus acima de tudo, quando você coloca Deus na posição de Deus da tua vida, você tem uma paz que excede a todo entendimento. Então o profeta vive ali algumas das nossas crises, né, das nossas crises mais profundas, desse sofrimento que a gente vive ao nosso derredor. E ele pergunta coisas a Deus que alguns crentes teriam vontade de fazer. Nós não temos vontade de fazer esse tipo de pergunta para Deus? Por quê? Até quando? E aí alguns crentes têm medo de pecar. Não é pecado você questionar a Deus, você perguntar para Deus. Pecado é você se rebelar contra Deus. Mas você perguntar para Ele, não, Ele gosta de ouvir a tua voz. Oração é isso, meu irmão. Rasga o coração, fale com Deus, abre o seu coração e fale com Ele aquilo que está te machucando. E espere, é uma oração sincera. A oração é um diálogo aberto com Deus. A gente pode ser franco nessa conversa que você tem com Deus. Expressar as nossas fraquezas, os nossos temores. Diante de um mundo tão cruel, você não teme Às vezes eu vejo, meus 2 filhinhos pequenos, 3 aninhos, o que eles vão passar se o mundo está assim hoje? A gente tem que ter uma intimidade com Deus, que é uma intimidade inigualável. Inagualável é bom, né? Inigualável. Você tem essa intimidade? Trabalhe, tenha essa intimidade. Porque nós temos temor e tremor para chegar com Ele. Temor não é medo, é reverência. Agora Ele te trata como amigo.
né? Não é uma intimidade que você tem, que é uma intimidade desrespeitosa, né? Chega, fala aí, meu irmão, não sei o quê. Não é assim. Tenha respeito por Deus. A gente tem que se chegar com Ele com temor. Ao contrário dessa cultura contemporânea, né, que opta aí por formalidade, por informalidade, por descontração, as Escrituras dizem que a intimidade e o temor andam juntos. Né? Em Salmo 25:14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, não deixe que suas preocupações façam duvidar do Senhor, né? Muito menos se rebelar contra Ele. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Deus age sempre corretamente, né? Mesmo quando a gente não entende, porque Ele trabalha da forma dEle, e a forma dEle é perfeita. O tempo de Deus é perfeito, como eu falei, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, mas quando Ele faz numa hora perfeita, na hora certa. E meu irmão, Deus responde às orações. Nenhuma oração que você faça fica sem resposta, mesmo que seja um não de Deus. Agora, a pergunta que fica: você está pronto para ouvir a resposta de Deus? Porque muita gente, quando recebe um não de Deus, se rebela, né? Sai da igreja, para de falar com Deus, Deus vira culpado de tudo. E a resposta de Deus pode ser aquilo que você não quer ouvir. Deus está dizendo a Abacuque, veja, você tinha o Império Assírio, que era um império violento, né? E Abacuque estava orando para que Deus extinguisse esse império, quer dizer, acabasse com esse império, mudasse essa sorte de Judá. Aí o que ele faz? Fala, tudo bem, vou fazer isso. Só que daí ele levanta os babilônios, que é um povo mais cruel, mais violento que os assírios, para dominar aquilo, a situação que estava lá. Ele fala assim, em Abacuque 1, 6, 7, fala: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então, meu irmão, Abacuque recebe essa palavra, essa profecia, e fica perplexo. É lógico, Deus se importa conosco, assim, Ele não tolera a iniquidade. O povo estava iníquo naquela momento, estava cometendo pecado, então a disciplina ia chegar, né? Todo pecado tem consequência. E mesmo com os babilônios, depois Deus seria duro. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: você reclamou que tudo o que você vê é violência e maldade? Agora vejam todos o que eu farei por causa dessas ações. Aí Abacuque simplesmente fala: Senhor, fiquei confuso, não estou entendendo nada. Será que não vai haver, assim como Josias, será que não vai haver oportunidade para um arrependimento, para um novo avivamento? Será que a longanimidade de Deus se esgotou? Aí fica a segunda pergunta, né? Como pode Deus usar um povo ímpio, mais forte e mais cruel que o outro? Será que Deus está fazendo o que é justo? Então Abacuque estava ali perplexo, né? Só que ele não estava desesperado, ele estava atônito, porque ele conhecia, lógico, Abacuque sabia o Deus que ele servia. A resposta de Deus à oração de Abacuque deixou ele como mais alarmado, né, até do que aquele próprio silêncio de Deus no começo, deixou ele mais alarmado a resposta de Deus para as orações dele. E aí fala que o juízo, ele é iminente, né? E como que a gente pode reagir à disciplina de Deus? Nada que Deus faz é para o nosso mal, nada. Sempre é para o nosso bem. O não de Deus é para o nosso bem, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Aquilo que a gente passa quando vem de Deus é bom, é edificante para a nossa vida. A gente nunca pode ter uma vida com murmuração, com rebeldia, mas tudo que a gente passa nesse mundo é para nosso aprendizado. Então Abacuque, ele era um profeta queixoso, só que ele não era murmurador.
Ele buscava a Deus em resposta para suas queixas. Então o profeta, o que ele fazia? Ele conversava com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá, mas ele constantemente está reafirmando a confiança que ele tem em Deus. A palavra fala que o justo viverá pela fé em Deus. Então, mesmo diante das dúvidas, mesmo diante desse mundo opressor, esse mundo que jaz nos malignos, mesmo diante dos nossos conflitos internos, dos nossos sofrimentos que a gente passa, a nossa fé e a nossa confiança devem sempre estar linkados em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A gente nunca deve duvidar da soberania de Deus. Como posso ser feliz quando o cuidado de Deus é tão estranho? Aí a gente vê que a justiça, ela revida, o amor de Deus, ele disciplina. A justiça sempre é sem misericórdia, o amor, ele é acompanhado de misericórdia. A justiça e o amor, eles não se excluem, só que numa pessoa, quando eles estão na mesma pessoa, aí eles são excludentes. Aquele que Jesus ama, ele cuida, ele zela. A maior prova do amor que a gente tem é a misericórdia de Deus. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Ontem nos homens a gente falou muito sobre esperança, E esperança, ela significa você ir além das esculturas, além dessas desagradáveis experiências que você passa diariamente. É você alcançar a alegria de conhecer Deus. Você é feliz porque você conhece Deus? Porque você está na casa de Deus hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus? Você veio obrigado para cá? Não, você veio de bom grado. Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem um plano na nossa vida e Ele vai executar, quer você queira ou quer não queira. Nada pode impedir o poder de Deus. Ele é a nossa força, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Será que eu posso ser feliz sob qualquer circunstância? Aí Abacuque vem com novos questionamentos, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, Abacuque, a gente vê aqui que ele está numa crise teológica. Ele tem dificuldade de entender, de conciliar o ser de Deus com a obra de Deus. A santidade de Deus com as providências de Deus. Como pode o Deus que é todo-poderoso e está no controle de todos os acontecimentos permitir o mal e ainda continuar santo? Só que a palavra fala que os caldeus não passavam de instrumentos nas mãos de Deus. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ele trabalha, depois vocês vejam a história, mas ele trabalha na vida de Nabucodonosor até que ele se converta. Meu irmão, uma coisa é certa, quando todos esses dramas da história, quando eu falo da história, dessa história e da sua história, eles parecem que são sem sentidos para nós, a gente deve olhar e meditar sobre quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Olhe para o ser de Deus, veja os seus decretos, veja as suas obras, veja o que Ele já fez na sua vida. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é fiel, é imutável, é soberano. A história não está à deriva, não. Nem a história dessa época, nem a sua história. Por mais que você sofra, por mais que você esteja passando por opressão, por mais que você não veja sentido em algumas coisas, Deus está no comando.
Você não olha, porque você olha na sua horizontalidade, você esquece de olhar para Deus. Mas quando você olha para Deus, a resposta vem. A gente ora porque a gente confia no poder de Deus. Não no poder das nossas súplicas, né, como Jó fazia, que eles achavam que as ações, né, que a fé dele era maior do que qualquer outras coisas. Não. O poder de Deus, ele é maior que as suas súplicas. Na verdade, em tudo que você tem que ver a sua fraqueza, a sua miserabilidade, a sua dependência total de Deus. Aí, a gente sabe que o sofrimento do justo é temporário. Maranata vem Senhor Jesus. O castigo do ímpio é eterno. E aí ele fala em Abacuque 2:1, ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então, meu irmão, aqui Abacuque para. Ele respira e sabe que agora ele tem que esperar e ouvir a Deus. Mesmo ele ali passando por essa perplexidade, Abacuque estava determinado a esperar pacientemente no Senhor, pacientemente pela revelação de Deus. E a metáfora que ele usa aqui de torre de vigia, ela enfatiza ali que é o espírito vigilante de Abacuque, o desejo ardente dele de receber uma resposta, a resposta de Deus. Abacuque, ele estava desejando estar numa melhor posição para ouvir a Deus, para receber a mensagem de Deus. Meu irmão, nós nunca podemos sair da presença de Deus. Então aqui ele está subindo na presença de Deus e está colocando a causa dele nas mãos de Deus. Você já fez isso? Então Abacuque ali, ele está deixando os vales da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades, e está entrando numa torre de vigia, ficando vigilante, esperando de Deus a resposta. Nós devemos fazer o mesmo, sempre em nossa vida, e colocar nas mãos de Deus as nossas petições. A gente tem que, quando você permanece num ambiente conturbado, o que acontece? Você acaba conturbado também. Então você tem que se afastar desse ambiente conturbado e buscar um lugar de sossego para a sua alma, um lugar de sossego para a sua vida. E aí sim, ali nesse lugar de sossego, você lança perante o Senhor a sua súplica. A gente deve nos desligar dos problemas. Quando você coloca nas mãos de Deus, se desliga do seu problema. Descansa em Deus. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei da dificuldade que a gente tem, nós homens, nós seres humanos temos de entregar. A gente gosta de receber, mas entregar não. Só que você tem que entender que você está colocando as coisas na mão do Todo-Poderoso, aquele que luta por ti, que cuida de você como menina dos olhos. Se você não sabe, menina dos olhos, aquele pontinho mais interno do olho, Ele cuida de você desse jeito. Então, em Abacuque 2:20 ele fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus entra numa ação, entra numa batalha, Ele não entra para perder. Tem até um louvor que fala que Jesus é vencedor invicto. Então, quando a gente descansa verdadeiramente no Senhor, a gente pode viver, a gente pode entender que aquilo que Abacuque passou naquela época, na parte final da sua oração, e é isso que eu quero deixar para que a gente finalize essa palavra, para que vocês vejam que mesmo que tudo para você seja trevas, tudo para você seja alguma coisa difícil, por mais tenebroso que seja o que você está passando, você tem que se alegrar no Senhor.
E no final de tudo, Abacuque chega e fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É assim que Deus cuida da gente. Ele é nosso recurso, nossa fortaleza, socorro bem presente, faz de você colocar os pés como uma corça, para que você ande altaneiramente, empertigado, cabeça em pé, não como aquela ovelhinha do desenho, né? Ó vida, ó azar, tudo acontece comigo. Não, você é filho de Deus, Ele te ama, Ele luta por você, Ele trabalha por você, Ele se importa com você. Se você está passando alguma coisa hoje, eu tenho certeza que é para o seu aprendizado. Glorifique a Deus, dê glórias em tudo dê graças a Deus, porque Ele está trabalhando pela sua vida. Amém?